dele, ele conta até histórias sexuais. Quem? Esses indivíduos. Mas... Histórias sexuais com o ex-CDF. Dentro da nave. O grande problema é a risadinha. Então, você imagina um indivíduo humilde, como já aconteceu, e ele vai para um objeto, uma coisa que ele não entende, e ele é despido, e lá ele vê uma mulher nua. Você imagina esse indivíduo humilde contar isso para a mulher dele, que ele teve com uma mulher nua num lugar que ele não sabe o que é, como foi. Mas como mulher mesmo, com formato de mulher, não vira bicho, nada? Não, tem casos bem conhecidos, como o caso de Botucatu, o caso do... como é que é o negócio de Botucatu? O anterior seria o do Vilas Boas, do Antônio Vilas Boas, que foi um caso muito pesquisado, foi de 57, onde ele era um lavrador, e ele de madrugada, ele é levado para uma nave, levado à força por indivíduos que usavam um macacão colante e tal, e ele é colocado dentro de um quarto despido, ele brigava, ficava muito nervoso, não queria que fizessem aquilo, e passaram um tipo de óleo nele, ele ficou meio torporoso e tarado. Daí põe na frente da... Ele ficou com uma excitabilidade que ele achou anormal e aquilo o incomodava. Daí aparece Mas uma... o que era? Uma pasta de Viagra, alguma coisa? Provavelmente em 57. Nós não tínhamos o Viagra ainda. Então, você imagina um indivíduo humilde, lavrador, contar uma história tão inusitada. Então a gente fala aqui na ufologia... Não, mas peraí, não pula o lado... Eu chego lá. Não, porque primeiro ele está excitado. E aí? E aí aparece uma mulher baixa, como uma mulher humana, só que com traços um pouco diferentes, segundo ele, se insinuando a ele. Mas como é que esse indivíduo vai contar para os amigos, vai contar para a mulher, para o irmão, para a cunhada, o que aconteceu? Então, você vai ver o constrangimento dessas pessoas mediante algo inusitado. E como nós falamos, ufologia é bem interessante, que quanto mais louco, quanto mais estranho, quanto mais diferente, maior a probabilidade de realidade. Por quê? Como é que esse cara está mentindo dessa forma? E algumas pessoas com reputação, uma pessoa com um empresário, o que a mídia vai falar? Nós tínhamos, por exemplo, Botucatu, esse caso foi levado na época do Notícias Populares como assim, mulher ET estupra operário. Então, o grau, ele resolve nem abrir mais a boca. Na época, quem gostava muito de levar esses casos era o Flávio Cavalcante, mas ele dava um espaço até muito aberto, muito digno à pessoa que acabava falando. E nós tivemos aquela época ratinho, onde tudo é besteira. Então é isso que, até para vir no seu programa, a gente falou, o Jô é uma pessoa que tem um nível de discutir um assunto correto. Eu sou médico, eu tenho uma série de pacientes de um nível classe A, eu não sou nenhum louco querendo me expor que eu atendo doidinhos. Mas agora essas pessoas são pessoas humanas que estão precisando de uma atenção e de um tratamento. Porque muitos abduzidos têm um verdadeiro estresse pós-traumático como indivíduos de guerra. Eles... É evidente que você é abduzido. Eu não duvido de nada, doutor. Se essa caneca um dia falar para mim, bom dia, Jô, eu digo bom dia, caneca. Tudo bem? Mas eu não duvido do impossível ou do irreal. Bem conhecidos, como o caso de Botucatu, o caso do... Como é que é o negócio de Botucatu? O anterior seria o do Vilas Boas, do Antônio Vilas Boas, que foi um caso muito pesquisado, foi de 57, onde ele era um lavrador, e ele de madrugada, ele é levado para uma nave, levado à força por indivíduos que usavam um macacão colante e tal, e ele é colocado dentro de um quarto despido, ele brigava, ficava muito nervoso, não queria que fizessem aquilo, e passaram um tipo de óleo nele, ele ficou meio torporoso e tarado. Daí põe na frente da... Ele ficou com uma excitabilidade que ele achou anormal e aquilo o incomodava. Daí aparece Mas uma... o que era? Uma pasta de Viagra, alguma coisa? Provavelmente em 57. Nós não tínhamos o Viagra ainda. Então, você imagina um indivíduo humilde, lavrador, contar uma história tão inusitada. Então a gente fala aqui na ufologia... Não, mas peraí, não pula o lado... Eu chego lá. Não, porque primeiro ele está excitado. E aí? E aí aparece uma mulher baixa, como uma mulher humana, só que com traços um pouco diferentes, segundo ele, se insinuando a ele. Mas como é que esse indivíduo vai contar para os amigos, vai contar para a mulher, para o irmão, para a cunhada, o que aconteceu? Então,
você vai ver o constrangimento dessas pessoas mediante algo inusitado. E como nós falamos, em ufologia é bem interessante que quanto mais louco, quanto mais estranho, quanto mais diferente, maior a probabilidade de realidade. Por quê? Como é que esse cara está mentindo dessa forma? E algumas pessoas com reputação, uma pessoa com um empresário, o que a mídia vai falar? Nós tínhamos, por exemplo, Botucatu. Esse caso foi levado na época do Notícias Populares como assim, mulher ET estupra operário. Então, o grau, ele resolve nem abrir mais a boca. Na época, quem gostava muito de levar esses casos era o Flávio Cavalcante, mas ele dava um espaço até muito aberto, muito digno à pessoa que acabava falando. E nós tivemos aquela época ratinho dele, ele conta até histórias sexuais. Quem? Esses indivíduos. Mas... Histórias sexuais com o ex-CDF. Dentro da nave. O grande problema é a risadinha. Então, você imagina um indivíduo humilde, como já aconteceu, e ele vai para um objeto, uma coisa que ele não entende, e ele é despido, e lá ele vê uma mulher nua. Você imagina esse indivíduo humilde contar isso para a mulher dele, que ele teve com uma mulher nua num lugar que ele não sabe o que é, como foi. Mas mulher mesmo, com mulher, formato de mulher, não vira bicho, nada? Não, tem casos